So please join me and welcome Mr. Haroldo Dutra Dias. Caros irmãos e irmãs de Ideal Espírita, amigos da Federação Espírita da Flórida, Marcelo Neto, Andréa Marshall, em nome de quem eu gostaria de cumprimentar a todos os trabalhadores e voluntários dessa federação que tornaram possível a realização desse 8º Congresso Espírita da Flórida. Quero agradecer também a Jussara e João Korngold, em nome de quem eu cumprimento toda a Federação Norte-Americana e seus inúmeros trabalhadores e trabalhadoras que tornam possível esse sonho de semear o Espiritismo na América do Norte. Gostaria de cumprimentar a todos que nos acompanham também pelas rádios na web, pelas TVs na web, pelo Facebook. Nosso abraço fraterno e pedimos a Jesus que nos inspire nesse momento para que as nossas palavras reflitam a inspiração superior e não as nossas limitações pessoais. Com muita alegria, eu quero, antes de iniciar a fala, divulgar o lançamento do nosso primeiro livro traduzido para o inglês. 7 Minutes with Emmanuel, Interpretation of the Sacred Text. Para nós é um sonho realizado, e esse sonho não seria possível se não fosse a coragem, o esforço da Jussara Korngold. Muito obrigado, minha irmã querida. Se tornou realidade. Emmanuel e as suas interpretações, como diz o Divaldo, e Joana, o hermeneuta do Evangelho, à luz do Espiritismo, agora fala em inglês. O tempo. Alguém te prejudica? Entrega o assunto ao tempo. O orgulho te humilhou? Deixa a resposta ao tempo. De provações que sofras, aguarda a voz do tempo. Recordações amargas, confia tudo ao tempo. Olha o mundo em que vives. O tempo tudo acerta. Serve, não percas tempo. Todo o tempo é de Deus. Com essa mensagem de Emmanuel, nós gostaríamos de iniciar a nossa reflexão sobre a lei divina ou natural. A humanidade, à semelhança das crianças, também passou pelas suas fases de desenvolvimento. 3.000 anos operaram uma verdadeira revolução na mentalidade religiosa e espiritual do ser humano. Inicialmente, lidamos com o que era espiritual, moral e religioso à maneira dos pequeninos, que entendem apenas os elementos concretos, o material didático, porque não é capaz ainda, não possui cognição para os grandes voos da abstração. Assim, examinando as religiões e os movimentos espirituais de 3.000 anos atrás, vamos encontrar esse ser humano, sedento da luz, como a planta que rompe o solo em direção ao sol, mas utilizando daqueles elementos que são pertinentes ao seu grau de desenvolvimento. É assim que encontramos o ser humano oferecendo sacrifícios de plantas e animais, seguindo rituais religiosos, construindo templos de pedras, estabelecendo hierarquias sacerdotais
e acreditando que a religiosidade e a espiritualidade se resumiam a esses fatores exteriores. O tempo passa, o tempo é de Deus, o tempo opera, e a sensibilidade humana vai alcançando novos estágios de desenvolvimento. A necessidade de abstração. Um desejo de ultrapassar o estritamente concreto leva as criaturas a uma busca nova. Nesse período, antecipando as nossas aspirações, que ainda eram semente, o Criador envia o governador espiritual do orbe, que traz a mensagem insuperável do Evangelho, aguardando que esse material de alta envergadura pudesse, no tempo, desenvolver-se e dar os seus frutos, como nos revela a parábola do grão de mostarda. Mas hoje, com o avanço da ciência, da tecnologia, do conhecimento, com o aprimoramento dos sentimentos, da linguagem, das práticas sociais, nós, seres humanos, atingimos o momento especial de um novo salto no progresso espiritual. Um novo passo em direção à comunhão com a inteligência suprema do universo, com o amor infinito da criação em um novo patamar. E da mesma maneira, antecipando-se a esse estágio evolutivo, o mundo espiritual traz, na figura do Consolador prometido, do Espiritismo, os elementos necessários, também em estado de semente. Em estado de semente, para que pudessem se desenvolver e transformar-se numa frondosa árvore cheia de frutos. Nós encontramos o livro da natureza já escrito. E com uma característica marcante: regularidade. Tudo na natureza possui a característica da regularidade. Os fenômenos se repetem num tempo determinado e com as mesmas características, desenhando um padrão de ordem, de auto-organização, portanto, de inteligência. É assim que é possível lançar um foguete e determinar com precisão o ponto exato em que ele deixará a órbita da Terra. E é possível também, com cálculos precisos, voltar. Todos nós nos utilizamos hoje das maravilhas da tecnologia do avião. Cálculos preciosos fazem com que essa máquina consiga se deslocar, consiga vencer os ventos e pousar com segurança. Por quê? Porque a natureza possui regularidade, possui ordem, possui uma inteligência, uma estrutura, um organismo que funciona segundo uma lógica e uma previsibilidade.
Isso é fácil de ser compreendido. Nós estamos em uma universidade. Falar disso, com respeito à natureza, parece assunto para as crianças. No entanto, convidando a humanidade a dar um novo passo em direção à religiosidade e à espiritualidade, o Espiritismo veio nos dizer que a lei moral é a mesma lei que rege os fenômenos naturais. Isso está na questão 614 do Livro dos Espíritos, onde eles respondem: a lei natural é a lei de Deus. A lei natural é a lei de Deus. Nós assistimos no vídeo a estrutura do DNA, um foguete saindo da atmosfera e todos os fenômenos naturais. É o mesmo Criador quem opera no nível natural e no plano moral. O que isso significa? O que essa questão 614 inaugurou para o pensamento religioso da humanidade? Todos nós possuímos um padrão de ordem. Um padrão de ordem psíquico, emocional, espiritual. Esse padrão de ordem é regido por leis não terrenas, nem do sistema solar, por leis cósmicas. Portanto, alcançamos um momento em que muitas religiões ainda não puderam alcançar, de afirmar e compreender que somos seres cósmicos. Não importa onde você esteja, se encarnado, se desencarnado, se na Terra ou fora dela, você carrega dentro de si mesmo esse padrão de ordem. Portanto, estar em equilíbrio espiritual, estar em equilíbrio afetivo, emocional, estar em equilíbrio psíquico, é conhecer as leis que regem esse padrão de ordem. Nós poderíamos dar vários nomes para isso. Mas os espíritos que ditaram a codificação tiveram um cuidado especial. Eles disseram assim: as palavras pouco nos importam. Usem aquelas em que vocês possam se entender. Porque o único objetivo da linguagem é facilitar o entendimento. Se estiver gerando desentendimento, então não fale. Use outros meios de comunicação que não as palavras. Palavras não importam. Se você quiser dar um outro nome, não é lei, é outra coisa. Se quiser chamar de moral, não importa. Apenas nos explique antes para que a gente entenda o que você está falando. Porque linguagem é convenção, é acordo. O que nós estamos dizendo aqui é que o ser humano do século XXI, se não compreender que ele carrega o mesmo padrão de ordem do universo dentro dele, toda tentativa de ser feliz, toda tentativa de alcançar o equilíbrio, é uma tentativa superficial que vai fracassar. Vai fracassar. Experimenta ir aqui, na NASA, e lançar um foguete, assim, na tentativa e no erro. Não há tentativa e erro. Há compreensão das leis.
há absorção dessas leis. E há um padrão de comportamento em consonância com essas leis. É disso que nós estamos falando. Quando Kardec indaga mais sobre essa lei, na questão 615, os Espíritos respondem: a lei de Deus é eterna e imutável, como o próprio Deus. Eu mudo, graças a Deus. Você muda, mas a lei divina te aguarda. Você está se movendo, ela está imóvel, te esperando. Essa não é uma diferença pequena. Quem está em processo de aprimoramento, de empoderamento, somos nós, não a lei divina. Ela já é absoluta. Absoluta. Imutável e eterna, como o próprio Deus. Mas eu gostaria de dizer, essa lei é, nos seus fundamentos e nos seus detalhes, toda uma lei de amor. Amor num sentido cósmico. Porque o amor é a força gravitacional dos espíritos. Se os corpos celestes se equilibram e se atraem, formando famílias, quem equilibra e quem aproxima os espíritos em evolução é essa força gravitacional que nós chamamos de amor. É ela que mantém os elementos em coesão. É ela que, uma vez seguida, produz equilíbrio. The balance. Como disse o Jedi. Skywalker. The balance. O equilíbrio. É importante dizer isso. Nós vamos chegar lá. Senão eu entusiasmo. Quando o Espiritismo nos traz essa proposta, há aqui um convite filosófico. Filosófico. Porque se a lei que rege a movimentação de Júpiter é a mesma que rege a ordem do seu psiquismo, quando eu falo religiosidade, eu não estou dizendo ir à missa aos domingos. Nós agora estamos em voos mais auspiciosos. Nós agora estamos falando de alinhamento. Alinhamento. Se eu noto sofrimento na minha vida, em algum ponto é necessário fazer um alinhamento. Se eu experimento, difícil falar isso, tem um psiquiatra aqui, né? Meu psiquiatra está aqui me assistindo. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Se eu experimento algum grau de distúrbio, é porque em algum momento iniciou-se no meu psiquismo um movimento de afastamento desses padrões de ordem e beleza espirituais. Portanto, por algum momento, esqueçam os espíritas. Vamos falar de espiritismo. O espiritismo nos convida a uma conversa
num outro nível. Ele vem nos dizer que tudo que você precisa encontrar já está dentro de você. Então, o segredo aqui é reconhecimento. E eu espero que, ao ler as questões do Livro dos Espíritos, você se reconheça nelas. Porque se isso não estiver acontecendo, ou eu não estou me expressando bem, ou você não está ouvindo bem. Porque isso aqui não é um elemento de ordem externo. Nós passamos por isso, como a criança passa. Você diz para a criança assim, não pega na faca. Imagina se ele te obedecer pelo resto da vida. Não é? Não brinca com fogo. Mas uma hora, seu filho vai ter que te desobedecer. Não é? Ele chega e diz assim, eu vou ser chefe de cozinha. Vai brincar com fogo o dia todo, né? Percebe? Então, nosso psiquismo está, todos nós aqui. Séculos de experiência na religião muçulmana, séculos de experiência na religião judaica. Muitos aqui que passaram pela Índia, pelo budismo, alguns aqui que vieram da China, taoísmo, Confúcio, muitos aqui, dá até para ver o hábito, de padre ou de freira. Outros, aqui mesmo, participando da Reforma Protestante, e esses séculos de experiência religiosa nos acostumaram a um sistema moral que é um padrão de ordem externo que eu tento colocar para dentro. Sejamos gratos a tudo isso. Devemos ser gratos. Porque não fosse isso, talvez a nossa estrutura psíquica teria se estiolado, teria se desfeito diante das experiências desafiadoras da vida. Mas agora é outra coisa. O Espiritismo não vem trazer padrões morais, moralistas externos. Ele não vem implantar uma ordem artificial. Ele vem fazer desabrochar em nós a nossa ordem natural. A nossa ordem natural. Essa ordem natural, quer você queira, quer você não queira, é a lei moral. O autor dessa lei é o mesmo autor das leis naturais. É o que diz a questão 617. Todas as leis da natureza são leis divinas. Visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem, homem no sentido de ser humano, human being, estuda e pratica as leis da alma. Estuda e pratica as leis da alma. Por que, então, nesse momento específico, a revelação espírita? Por que nós não devemos mais nos render ao sistema da experimentação irrefletida? Chega. Chega. Muitos espíritos, é natural isso, fazem a sua jornada evolutiva entre experimentações mil, ferindo hoje para ser ferido amanhã, abandonando hoje para ser abandonado amanhã, desprezando hoje para ser desprezado amanhã, violentando-se hoje para reconstruir amanhã, entregando as suas possibilidades e os seus dons ao mal, para depois reaver à custa de sacrifício
esses mesmos dons, alinhando-os na direção do bem comum. E nessas experimentações, todos aqui temos gasto dezenas de encarnações. A proposta agora é nova. A proposta agora requer um grau de presença maior. Eu preciso estar presente em mim, presente onde estou, observar, estar atento e compreender os padrões ordenadores da lei divina, que nos induzem ao grau máximo de felicidade e de respeito mútuo. Lei moral significa garantia do respeito mútuo universal. Porque se nós podemos e devemos velar pelo nosso bem, progresso, o bem-estar, a felicidade, o conforto, a alegria, o prazer, o mal, só para mim. O bem é o progresso, é o prazer, é a felicidade, é o bem-estar de todos. De todos. Então, uma das questões essenciais da religiosidade espírita, eu gostaria, eu não vou conseguir dizer isso. Eles não vão conseguir. Arrumaram um instrumento muito ruim. Quando nós dizemos religiosidade espírita, a primeira coisa que eu gostaria que você fizesse, olhasse para uma foto de um universo com várias galáxias. Para de ser tão terreno, pelo amor de Deus. Tira os pés da terra. A terra é um minúsculo berçário do universo. O Espiritismo não vem falar de um Deus terreno. Ele vem falar de um Deus cósmico. Cósmico. Então, para alguns isso é muito doloroso. Porque não dá mais para dizer Deus salve a América. Eu tenho que dizer Deus salve a África. Deus salve a Ásia. Deus salve a Terra. Deus salve o sistema solar. Porque nós usamos a palavra religiosidade e o que é a primeira coisa que o encarnado pensa? Numa língua? Numa língua? Numa região? Num conjunto de costumes e de cultura? Em práticas ritualísticas? Em algum templo de pedra? Em algum lugar que ele tem que visitar que é sagrado.
Então, os imortais nos indagam. O dia que você não tiver corpo físico, nem forma, que Deus você vai adorar? O dia que você tiver o green card do universo na mão, do universo, que Deus você irá adorar. Qual será seu conceito de bem comum? De equilíbrio? Quem é você? Quem é você? A língua que você fala? É isso? A roupa que você gosta de vestir? Isso é o que te define? Então nós temos um desafio aqui. Nós temos um desafio aqui. Que não é compreendido. Que é o desafio de enxergar os altamente abstratos aspectos de religiosidade e espiritualidade do espiritismo. Extremamente abstratos aspectos. Porque esses padrões morais exigem de nós não o cumprimento de checklist. Dei bom dia hoje. Doei 1 quilo de alimento não perecível. Não. Não. Pede mais. Pede assim. Seja você. Porque há uma expectativa divina a seu respeito. Não decepcione. Seja você. Mas tem um outro ponto aqui. Deixa o outro ser ele. Deixa o outro ser ele. Porque há uma expectativa divina com relação a ele. Não interfira tanto na harmonia divina. Porque você não tem um grau suficiente de universalidade para amar a todos. Então, respeite a tudo e a todos. E talvez o aspecto mais difícil dessa lei moral, que é, e se o outro está errando? Eu tenho uma notícia não muito boa. A questão número 13 do Livro dos Espíritos nos apresentou um Deus difícil de entender. Ele é inteligência suprema, amor infinito, onipresente, onisciente, justiça num grau máximo, ou seja, todos aqueles imaterial, incorpóreo, todos aqueles atributos num grau máximo. Então deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus te impuser constantemente o padrão de qualidade dele, não há espaço para o teu livre-arbítrio. Sabe por quê? Porque você sempre vai fazer o pior em comparação com Deus. Não? É como eu me sinto com o meu professor de violão. Eu sempre faço pior. Por mais que eu diga assim, agora ficou bom, mas ficou bom para o meu padrão, não para o dele. Deus é perfeito, então tudo que você fizer sempre vai ficar a dever.
E o incrível, ele está te importunando aí? Não. Não. Ele te dá a liberdade de escolher o pior. Então a questão da lei moral aqui é outra. A questão aqui é outra. Progresso espiritual significa sensibilidade emocional. Então, cuidado. Cuidado com as suas escolhas. Porque você pode estar violentando a sua sensibilidade. O outro que não está no seu grau, pode. Se nós fizéssemos aqui uma viagem no tempo para um mundo primitivo qualquer, um vizinho, vamos pegar um pertinho daqui, um sistema solar, um dos mais próximos, 42 anos-luz. Você vai encontrar uma humanidade no estágio primitivo, fazendo coisas que vão ferir a sua sensibilidade. Mas acredite, eles estão bem. Estão bem. Isso me lembra uma vizinha que eu tinha. Ela se tornou vegetariana e queria impor o vegetarianismo ao cachorro dela. Ela fazia uma doutrinação, dava uma palestra de meia hora. Bom, é claro que o cachorro não aceitou. Então, quando nós dizemos aqui de um padrão moral, entenda, crescer espiritualmente é ampliar a sensibilidade emocional e psíquica. Certas condutas e certas escolhas vão te desestruturar. Então, essa lei moral nos guia cada vez mais a patamares mais sublimes, mais abstratos. Mas não importa o grau em que você está, Deus é um. Há uma linha de unidade na lei divina. Há um fio condutor. Esse é o ponto. Por isso, o Espiritismo, na questão da lei divina e natural, traz agora um novo conceito de profeta. A questão 624 diz assim: o verdadeiro profeta é um homem de bem. Porque profeta vem do hebraico, significa o vidente. Essa construção prófeme, o que vê antes, é o vidente. O que vê é alguém que está vendo o que os outros não estão vendo. O profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Então aqui há um salto. Não é mais uma indicação. Não é mais um privilégio. É alguém que alcançou essa posição por um grau de ordem interna alcançada. Eles construíram uma ordem interior de paz, de amor, de fortaleza, que lhes dá condição de guiar. E aí vem a questão 625. Porque é difícil falar de Jesus nessa ótica. Porque ele não é mais aquela figura religiosa tradicional. Olha aqui a questão. Qual tipo
mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Aqui, a ótica é outra. Eu não olho para Jesus simplesmente para me ajoelhar. Eu olho para o Cristo para me organizar interiormente. Para alinhar minhas emoções, para alinhar meus anseios, para alinhar a minha inteligência consoante um padrão de ordem. Porque tudo ao redor de Jesus, se eu pudesse resumir de uma maneira assim, bem singela, tudo ao redor de Jesus era um caos, menos ele. Veja. Think about. Nossa, Suzana me ensinou essa. Think about. Ao lado dele, pessoas portadoras de males físicos. Por que males físicos? Porque o corpo expressa a nossa ordem interior. Nesse sentido, o maior palestrante que você vai ter é o seu corpo. Ele fala tudo da gente, inclusive para os outros. Fala tudo. É um fofoqueiro. Eu me lembro quando eu tive que operar o menisco, eu cheguei no cardiologista, que é um amigo, Dr. Oswaldo Eli, médico espírita, experimentado, né? Aí ele fez lá o exame, o pré-cirúrgico e tudo, né? Coração e tal. Lá, joelho, direito. Direito. Sabe por quê está com esse problema? Não sei, não faço a mínima ideia. Ele falou, mas você sabe por que você tem corpo? Mas como assim, Zazó? Eu tenho corpo. Por que você não é uma bola? Por que você não é uma esfera? Por que você tem corpo? Porque cada parte do seu corpo expressa uma função do seu psiquismo. Então, seu joelho está com um problema aí, rasgou o menisco, ele está gritando alguma coisa. Eu falei, eu não falo essa língua. Olha, eu falo o hebraico, o grego, essa língua eu não falo. Ele fala sim. Então, ao lado de Jesus circulavam doentes do corpo, mas que, na verdade, eram pessoas com a alma desorganizada. E ele não era um curandeiro. Não é tão difícil assim impor as mãos em você e te curar. Não é assim tão extraordinário. Quem conhece os recursos do fluido perispiritual sabe que não. Isso não é difícil. O difícil é organizar teus sentimentos. Você quer ver uma coisa difícil? É se eu parasse aqui agora e falasse assim, vamos todo mundo tirar toda a mágoa do coração. Ixi, não tem palestra, fica um trabalho aqui. Tenta fazer isso. Tenta. Tem umas danadas que você puxa assim, ela volta. Você tenta tirar e ela fica. Parece uma coisa que impregna sua alma inteira. Quer ver uma coisa? Vamos tirar aí todo sentimento de insegurança que você tem. Vamos tirar. Tenta. Tenta extrair agora toda a sensação que você tem de não ser aceito. Faz essa forcinha. Essa é a cura do Espiritismo. Esse é o trabalho da lei moral em nós. O resto, gente, seria eu vir aqui fazer palestra bonita.
falar coisas bonitas, para agradar. Então, esse tipo perfeito, esse padrão, encarnou. E a sua ordem interior emanava ordem para todas as criaturas. E atraía a ordem interna de cada um. Ele fazia com que a ordem interior de todas as pessoas que com ele conviviam aflorassem. Quer ver? Ele escolhe Simão Pedro para ser o presidente da federação, da primeira federação. Não é? 12. Tá. E diz para Simão: eu estou te escolhendo. E você vai me negar. Ele, não, eu não. Eu? Você. Você. E de fato, Simão Pedro somente se tornou um verdadeiro líder quando ele modulou sua autoconfiança. Quando sua autoconfiança ganhou um grau de maior maturidade. Porque ele então percebeu que é possível servir e errar. O que nós não devemos é errar sem servir. Isso não. E quando essa ordem se fixou, está aqui a questão 625, nós não temos mais um manual de 700 páginas com regrinhas de conduta. Talvez essa seja a parte mais desconfortável do espiritismo. Que a pessoa chega e fala assim: o tamanho da saia. Qual o tamanho da saia que eu uso? Com que roupa que eu vou? Porque nós estamos em busca de uma lista que me desobrigue, que anestesie a minha autonomia interior. Acontece que o Espiritismo não proíbe nada, mas ele espera tudo de você. Ele espera tudo. Porque ele sabe que você tem muito para dar. E que se essa ordem interior desabrochar-se em você, se essa semente florescer, a Flórida que se segure. É dessa lei moral. E acredite numa coisa. Eu poderia vir aqui acompanhado de amigos e especialistas e dar uma aula de química, acompanhado, claro. Poderia dar uma aula de física. Eu poderia vir aqui e dar uma aula de matemática. Mas eu vim falar de lei moral, que é a mesma coisa. Porque a lei natural é a lei divina, a lei moral é a mesma lei da natureza. Então, se você está se preparando para a universidade, ou se já está nela, entenda, cada equação que o seu professor coloca no quadro é um elemento da lei moral. Não há distinção. Deus é um. O autor soberano das leis é um só. Portanto, nós temos dois desafios aqui. Dois cosmos. Um cosmos exterior e um cosmos interior.
Há tantos sóis dentro de você. Há tantas galáxias. Há tantas instâncias inexploradas dentro de você. Há tanta ordem por se fazer. Não perca tempo. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz, que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Que a força esteja com vocês.